Olá, meus amigos, vamos celebrar neste domingo a Epifania do Senhor, a manifestação do Senhor a todos os povos. O Evangelho é de Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12, a visita dos magos do Oriente. Mateus escreve em Antioquia da Síria para um grupo de cristãos de origem mista, judeus convertidos a Jesus e pagãos também convertidos a Jesus. Apesar de Jesus ser judeu, a maioria dos seus compatriotas não o aceita como Messias, enquanto que, de outra parte, é crescente a quantidade de pagãos que aderiam à comunidade cristã nos tempos de Mateus. Assim, o evangelista, com esta narrativa da visita dos magos, quer ensinar que se os de casa, isto é, os judeus, rejeitam Jesus, os de fora, os pagãos, representados pelos magos, recebem Jesus, acolhem Jesus, não apenas o recebem, mas até vêm de longe à sua procura. Neste ponto, então, se abre uma perspectiva de interpretação de todo o Evangelho de Mateus. O evangelista escreve para uma comunidade oriunda do judaísmo. Por isso, apresenta Jesus como o novo Moisés, o Messias esperado e prometido pelo Antigo Testamento. Os pagãos são bem-vindos à comunidade. Diversas passagens do Evangelho de Mateus demonstram a presença dos pagãos ou dos gentios na comunidade cristã de Mateus e que ela está aberta a eles, aos pagãos. Por exemplo, na genealogia de Jesus, capítulo 1 de Mateus, aparecem 4 mulheres pagãs como ancestrais de Jesus: Tamar, Raabe, Rute e Bersabeia, a mulher de Urias. O episódio da cura da filha da mulher cananeia, ou a sírio-fenícia, Mateus 15, 21 a 28. A confissão do centurião romano aos pés da cruz, Mateus 27, 54. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E a missão universal dada por Jesus aos discípulos, em Mateus 28, versículo 19. Ide e fazei discípulos meus todos os povos. Jesus é o Messias, enviado por Deus para todos os povos. Jesus é o Messias, é o enviado de Deus, é o Cristo de Deus para todos os povos, enviado para todos os povos, sem exceção. A passagem de Mateus 2, 1, 12 tem 3 objetivos básicos. Primeiro, ilustrar a conversão dos pagãos a Jesus, conversão esta já numerosa quando o evangelista escreve na década de 80 do primeiro século depois de Cristo. Segundo, contrapor os magos pagãos aos judeus. Os magos que são pagãos chegam a Jerusalém procurando por Jesus. Os judeus, ao contrário, gente dita religiosa, mas que não se interessa pelo Messias menino. E 3, a salvação é oferecida a todos, mas não é acolhida pelos judeus, mas sim por muitos pagãos. O capítulo 2 de Mateus se divide em 2 partes. A primeira, versículos de 1 a 12, diante de Jesus, recém-nascido, aparecem 2 atitudes. De um lado, a atitude dos magos, que procuram por Jesus para adorá-lo, e de outro lado, Herodes e toda a Jerusalém, que o rejeitam e desejam eliminá-lo. Na segunda parte, dos versículos 13 a 23, Mateus descreve a rota da Sagrada Família, refazendo o êxodo
do povo de Israel: Belém, Egito e a volta a Nazaré, a volta a Israel. Na cena da visita dos magos, tem-se 3 referências ao Antigo Testamento. Primeira referência: o nascimento de Jesus em Belém recorda a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 1, combinada com o texto de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 2. Essa referência aparece em Mateus 2, versículo 1 e no versículo 6. A segunda referência: Herodes, reunido com os sumos sacerdotes e com os escribas, Mateus 2, versículo 4, recorda o faraó reunido com os sábios, os astrólogos e os feiticeiros, em Êxodo 7, 11. Os sumos sacerdotes e os escribas aparecem juntos contra Jesus, tramando contra Jesus, em Mateus 21, 15. Porém, Mateus associa os sumos sacerdotes, na maioria das ocorrências, com os anciãos do povo, não com os escribas, especialmente na narrativa da paixão. Veja Mateus capítulo 26, versículos 3 e 47, e Mateus 27, versículo 1 e versículo 20. Mas a intenção é a mesma que aqui, é a mesma intenção que acontece aqui nessa passagem dos magos. São os sumos sacerdotes, desde o início, os responsáveis pela trama contra Jesus e pela morte de Jesus. Aliás, os sumos sacerdotes e os outros líderes do povo judeu, outros líderes religiosos. Mas aqui está em destaque a figura dos sumos sacerdotes, que desde o início tramam para eliminar Jesus. A terceira referência ao Antigo Testamento: o plano de Herodes para matar Jesus. Mateus 2, versículo 4 e versículo 8. Recorda a ordem do faraó contra Moisés e os recém-nascidos dos judeus. Veja Êxodo, capítulo 1, versículos 15 a 17 e Êxodo, capítulo 2, versículo 15. Quem são estes magos? O termo grego magos, e no plural magoi, possui vários significados. Sacerdotes persas, a quem eram atribuídos poderes sobrenaturais, propagandistas religiosos, astrólogos e até mesmo charlatões. No texto de Mateus, a referência faz acreditar que eram astrólogos do Oriente. E é bom lembrar que Oriente não é uma localidade bem precisa, pois para os judeus, Oriente podia ser qualquer lugar do outro lado do Rio Jordão, a leste do Jordão, além Jordão, a Oriente, isto é, do lado do nascente do sol. Por que pensar então em astrólogos? Porque o texto diz: vimos seu astro, vimos sua estrela no Oriente. Mateus capítulo 2, versículo 2. O texto inicia com as indicações precisas do lugar onde nasceu Jesus, Belém da Judéia, e da data aproximada no tempo do rei Herodes o Grande, conhecido pela sua habilidade política, crueldade, conhecido pela sua tirania, pelo seu apego ao poder e pelo seu despotismo. Foi nomeado por Roma como rei da Judéia mais ou menos no ano 40 a.C. Mas não podia ser considerado rei legítimo de Israel e era considerado um usurpador do trono de Davi.
pois não era judeu de raça, mas era filho de um pai idumeu, isto é, de Edom, do país de Edom, um povo inimigo tradicional de Israel, conforme nos diz o livro do profeta Malaquias, capítulo 1, versículos 2 a 5. Não podia ser, portanto, chefe do povo, porque o livro do Deuteronômio proíbe a quem não é de sangue judaico ser rei dos judeus. Mateus apresenta Herodes como rei, mas na verdade era somente tetrarca, fazendo dele o símbolo do poder, do mal e da morte. Mateus estabelece assim, desde o início, o contraste ou contraposição entre o falso rei e o malvado rei, em contraste com o verdadeiro rei de Israel, Jesus, filho de Davi. Mateus contrapõe também Herodes aos magos, que são sábios e pessoas do bem, vêm de longe para adorar o rei verdadeiro, enquanto Herodes não é capaz de andar sequer 8 quilômetros ou fazer uma pequena viagem de passeio de 8 quilômetros para ir até Belém, para, como era seu desejo, matar o menino. Vai pedir informações ou pede informações exatas aos magos para depois mandar matar o menino. A partir dos versículos 10 e 11, nós podemos chegar à seguinte reflexão: os magos se enchem de alegria porque a estrela reaparece. A estrela reapareceu. E que estrela é esta? Certamente, a estrela guia é o próprio Jesus. Jesus é a própria estrela, a própria luz que guia, que ilumina, que encaminha todos os povos e que convoca todos os povos, que chama, que convida todos os povos a si. Mas há aqui uma alusão ao livro dos Números, capítulo 24, versículo 17, que diz assim, abre aspas, vejo, mas não é para já. Contemplo-o, mas não está perto. Uma estrela surge de Jacó. Um cetro se levanta de Israel. Quebra as têmporas de Moabe. E logo no início do versículo 18. Vê, Edom será sua posse. Fecha aspas. Jacó e Israel é a mesma pessoa. É o patriarca de Israel, é um dos patriarcas de Israel. Abraão, Isaque e Jacó, que é também chamado de Israel. Quando se usa essa expressão, Jacó ou Israel, povo de Jacó, povo de Israel, está se designando, a Bíblia está querendo designar o povo todo de Israel. Está falando do povo. Então, do meio deste povo surgirá uma estrela, um cetro. Logo se pensa no rei Davi e depois no rei Jesus, filho de Davi. Estes quebrarão a testa, as têmporas de Moabe e dominarão Edom. E quem representa Edom nesta passagem dos magos? É Herodes, o idumeu. Seu pai era de Edom, um idumeu. Idumeu é quem é do povo de Edom. Jesus, rei de Israel, vencerá Edom, o idumeu. Quebrará as têmporas de Edom, tomará posse de Edom, isto é, vencerá a Herodes, vai se sobrepor e se sobrepor em muito a Herodes. A estrela, que é o próprio Jesus, reaparece e conduz os magos
até a sua presença, até a presença do próprio Jesus. E os magos viram aquele que qualquer um podia ver, um recém-nascido. Mas descobriram aquele que muitos não queriam ou não poderiam descobrir. Viram o menino e creram ser ele o rei, o verdadeiro rei. Por isso o adoraram e lhe ofereceram os seus dons, os seus presentes, ouro, incenso e mirra. Os magos, que haviam deixado tudo, encontraram aquele que procuravam. Guiados pela estrela, guiados pelo próprio Jesus, que é a luz, percorreram o caminho da fé, fizeram o itinerário da fé. Natal e Epifania são duas faces da mesma revelação. Deus se fez homem, não uma ideia abstrata, mas uma pessoa real, um menino, um como nós, um Deus conosco, um Emanuel. No versículo 12, o último da passagem, nos é dito que os magos retornam por outro caminho, retornam para a sua vida, para a sua terra, para a sua casa, para seus afazeres, mas retornam por outro caminho, não voltam a Herodes. Tendo contemplado e adorado o Senhor, os magos recebem de Deus a revelação. É Deus quem fala com os magos. E eles se tornam pessoas novas, livres dos enganos de Herodes e dos poderosos deste mundo, livres até dos enganos deste mundo. E por isso, retornam à sua vida, mas retornam por um caminho totalmente novo, por um caminho totalmente diferente. Não retornam pelo caminho dos poderosos, não retornam ao caminho que leva a Herodes. Agora, nos nossos tempos, é a nossa vez de percorrer o mesmo caminho dos magos e ir por outro caminho, diferente daquele dos poderosos. Embora tenham voltado para a sua terra e para a sua casa, os magos não poderão viver como se a viagem a Belém fosse apenas uma caminhada de diversão, como se fosse apenas um Cooper. O itinerário da fé deles, e também o nosso, sempre cria novos caminhos, porque acontece de surpresa em surpresa, de estrela em estrela, de pergunta em pergunta, de caminho em caminho, de caminho antigo a caminho novo, de rota antiga a rota nova. É o caminho da fé, é o itinerário da fé que nós também devemos percorrer. Nos encontrar com Jesus, procurar Jesus, que é a luz, que chama a todos nós, nos encontrar com Ele e levar uma vida diferente, uma vida nova, uma vida condizente com a fé que professamos. Se eu creio em Jesus, a minha vida deve passar necessariamente por outro caminho diferente, contrário aos caminhos deste mundo, aos caminhos dos poderosos deste mundo, aos caminhos daqueles que pensam, que vivem apenas com os olhos e o coração voltados para as realidades terrenas. Um abraço, fique com Deus.